Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aula do canal do PET. No vídeo de hoje a gente vai tratar sobre exemplos de custos de acidente da disciplina de segurança do trabalho. E só para relembrar, para a gente ter a fórmula em mente aqui, que o custo efetivo ele vai ser dado pelo custo menos a indenização, onde o custo ele é dado por um C1, que é aquele custo correspondente ao tempo de afastamento, os 15 primeiros dias, em decorrência do acidente com lesão. O C1 ele é dado pelo somatório do salário por 2 mais os encargos vezes o salário por 2. Vai ser o salário de cada acidentado por 2 mais os encargos em cada um. Enfim, aí eu vou mostrar um exemplo mais prático à frente e aí vai ficar mais fácil a visualização. O C2 ele é dado referente aos reparos e reposições de máquinas, equipamentos e materiais danificados. E o C3 ele é dado como custos complementares relativos à lesão, tipo assistência médica, primeiros socorros, treinamentos, horas extras, etc, etc. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, pessoal, é que as questões de custo de acidente, elas normalmente são muito extensas, com informações, às vezes, desnecessárias para confundir muito e atrapalhar muito na interpretação e acabar somando valores que você não vai utilizar no seu custo de acidente, valores que não entram no custo. Mas isso a gente vai ver com os exemplos e vai ficar mais fácil de entender sobre o que eu estou falando. Pronto, exemplo 1. Guilherme, cujo salário é de R$ 1.000, por descuido deixou sua caixa de ferramenta cair do 30º andar de uma edificação vertical. A caixa caiu sobre uma betoneira de 150 litros, danificando-a. E, além disso, lançou ferramentas em diversas direções durante a queda. As ferramentas atingiram 5 trabalhadores, cujos seus salários eram de R$ 1.000 por trabalhador, causando lesões físicas. Ou seja, esses foram nossos trabalhadores que tiveram um acidente. Então a gente tem aqui 5 trabalhadores cujo salário é de R$ 1.000 cada um. Então esse aqui vai se enquadrar no nosso C1. Pronto, a gente vai guardar essa informação. 3 trabalhadores se afastaram por 3 meses e outros 2 por 6 meses. Os trabalhadores de manutenção, salário de R$ 1.500 por trabalhador, passaram 15 dias consertando a betoneira durante seu horário de trabalho. A caixa de ferramenta teve que ser substituída completamente. O valor de mercado igual a R$ 200. O chão, onde estava a betoneira, teve que ser refeito, valor de R$ 220, assim como o teto, valor de R$ 150. Pronto, aqui a gente tem dois valores que se enquadram no nosso C2, né? São valores de objetos, valores de danificação por causa do acidente, e a gente vai salvando essas informações que vão ser necessárias para a gente calcular quanto vai ser nosso custo final. A obra ela ficou parada por 2 dias, repercutindo em um custo de R$ 6.000 por dia devido à perda de produtividade. Pronto. Aqui a gente tem R$ 6.000 por dia em 2 dias. Então, 6.000 por 2 dá 12.000. Que foi causa de perda de produtividade. Então, a gente já tem ele se enquadrando no nosso C3, que são objetos intangíveis, que se enquadram em treinamento, remédio, hora extra, perda de produtividade, perda de capacidade de máquina e etc. A manutenção da parte elétrica da betoneira foi feita por uma empresa terceirizada com um custo de R$ 800. A empresa ainda pagou R$ 500 por mês por trabalhador devido aos medicamentos. Pronto, aqui ó, outra parcela do nosso C3 são R$ 500 por mês para cada trabalhador. Pronto, a gente teve 3 trabalhadores que se afastaram por 3 meses. E tivemos 2 que se afastaram por 6 meses. Então a gente, quando fizer o cálculo, vai ter que considerar esse tempo que eles ficaram parados e o tempo que esses outros dois também ficaram parados. Um treinamento em segurança, R$ 3.000, que já havia sido programado para a próxima semana, foi adiantado para a semana do acidente, com o intuito de acalmar os ânimos e para evitar novos acidentes. Aproveitou-se para fazer uma lubrificação na betoneira nos dias parados, que foi R$ 500.
5 outros trabalhadores foram reconduzidos de uma nova frente de trabalho, R$ 1.000 por trabalhador, para substituir os trabalhadores acidentados. Você, como engenheiro de segurança, deve determinar o custo efetivo do acidente, sabendo que a empresa receberá uma indenização de R$ 5.000 e que os encargos sociais são da ordem de 85% sobre o salário. Pronto. O C1, como eu já havia mencionado, é o custo correspondente ao tempo de afastamento em decorrência de acidente com lesão. Nós tivemos 5 trabalhadores acidentados. A empresa ela é responsável por pagar apenas metade do seu salário, ou seja, 15 dias. Se os salários dele eram de mil, se os salários dele eram de R$ 1.000, a gente vai ter os 1.000 dividido por 2, mais os encargos que é de 0,85, mais os encargos que é de 0,85, vezes o salário dividido por 2 também, de cada trabalhador. Quando a gente fizer o somatório de tudo isso, a gente vai obter 2.500. Só de salário dividido por 2, né, de cada um. E depois, quando a gente fizer o cálculo a partir dos encargos, que é 85% ou 0,85, né, vezes o salário por 2, S por 2, a gente vai obter um valor de 2.125. O que a gente faz com esses valores? A gente soma, né? 2.500 mais 2.125, a gente vai obter 4.625. Pronto, agora a gente vai para o nosso C2. O C2 é o custo referente aos reparos e reposições de máquinas, equipamentos e materiais danificados, acidentes com danos à propriedade. A gente teve a caixa de ferramenta, que foi perda total, a gente teve um custo de R$ 200 para repor essa caixa. A gente teve o piso, que foi R$ 220, e o teto, que foi R$ 150. Esses foram nossos acidentes com danos à propriedade, danos a objetos da propriedade, materiais da propriedade. Então a gente só faz somar o 200 com 220 mais 150, que a gente obtém 570. A gente vai guardando as informações. O nosso C3 ele é igual ao custos complementares e relativos à lesão e os danos à propriedade. Por exemplo, aqui nós tivemos uma perda de produção de 6.000 por dia. Como a obra ocupou 2 dias, a gente vai ter 6.000 por 2, que está aqui embaixo. 12.000, né? Pronto. Logo depois a gente teve a manutenção da betoneira, que foi por uma terceirizada. Daí a gente vai ter que considerar também como gasto, porque é uma empresa que a gente contratou o serviço para fazer isso. Então a gente tem que considerar também como nosso gasto C3. Mas tinha um treinamento que era 3.000. Por que ele não considerou no C3? Porque, tipo, se você ler a questão, ele vai dizer bem explícito que aquele treinamento já havia sido planejado, já era um gasto que a empresa já tinha em mente. O gasto do acidente não é um gasto que uma empresa tem em mente. Então, por isso que aquele gasto a gente não vai considerar, porque ele já era um gasto programado. Pronto, na assistência médica a gente teve disponibilizado R$ 500 por mês para cada trabalhador. Aí a gente vai ver que tivemos 3 trabalhadores que ficaram por 3 meses e 2 trabalhadores que ficaram por 6 meses. E no total, só de medicamento, a empresa teve um gasto de R$ 10.500. Depois a gente faz a soma de cada termo do C3 aqui, ó, 12.000 mais 800 mais 10.500 e a gente obtém 23.300. Pronto. Obtivemos o C1, o C2 e o C3. O que a gente faz agora? Soma cada um. C1, C2, C3 vai ser igual a 28.495 reais. Aplicando na fórmula do custo efetivo, a gente vai ter que o custo menos a indenização vai ser igual ao nosso custo efetivo. Nosso custo foi de 28.495 menos os 5.000. Então, o nosso custo efetivo é de 23.495 reais. Pronto. No nosso segundo exemplo, a gente tem o seguinte contexto. O Fábio, com um salário de R$ 2.000, é operador de injetora plásticas em moldes e faz uso de um gancho
para limpar a máquina a cada 5.000 acionamentos, desempenhando a sua função laboral entre 7 da manhã e 13 horas do dia. No dia 10 de 10 de 2021, Fábio esqueceu o gancho no interior da máquina e terminou por acionar o equipamento acidentalmente. A máquina lançou pedaços de gancho em diversas direções, ferindo Fábio e o seu ajudante, o João Paulo, cujo salário é de R$ 1.500. Os trabalhadores, Silmaico e Eduarda, salário de R$ 2.000 cada, foram remanejados para o setor de injetoras, substituindo os dois trabalhadores acidentados. O acidente repercutiu em um custo de R$ 8.000 devido à necessidade de troca de molde. Quando a gente vê aqui que ele repercutiu nesse custo de 8.000, a gente vê que é um dano à propriedade, é um dano à máquina, é um dano material. Então aqui a gente vai se encaixar no nosso C2. Aproveitou-se para fazer uma lubrificação de máquina a custo de R$ 2.000. Por que esse custo não vai se encaixar em nenhum do nosso C? Porque ele aproveitou, já era algo que ele planejava fazer futuramente, mas como teve esse acidente, ele acabou aproveitando para realizar agora, no momento que a máquina ficou parada. Fábio e João ficaram 20 e 12 dias afastados do trabalho, respectivamente. Pronto, o Fábio e o João, eles são nossos acidentados, então a gente vai considerar o gasto deles como um C1. E a empresa pagou R$ 500 em medicamento para cada trabalhador, devido às lesões. Aqui é nosso C3, que são objetos intangíveis, que se enquadram naquela parte de medicamentos e gastos médicos, né? O acidente ele ocorreu das 10 da manhã e a máquina só voltou a funcionar às 12 horas da tarde, levando a uma perda de produtividade. A perda de produtividade da máquina é expressa pela função f de x igual a 3x ao quadrado mais x, no qual x representa o horário do dia que a máquina funciona, entre 7 da manhã e 13 horas do dia. E a cada unidade a menos produzida representa um custo de R$ 5. Os trabalhadores remanejados cometem erros operacionais de forma recorrente, levando a problemas de qualidade. Tais erros ocorrem segundo uma função f de y igual a 100 menos 2y, no qual y representa o número de dias que pelo menos um dos dois remanejados estiveram no setor substituindo um dos acidentados. Cada peça com defeito incorre em um custo de R$ 7. Considerando que a empresa receberá uma indenização de R$ 5.000 e que os encargos sociais são de ordem de 85%, determine o custo efetivo do acidente. Pronto, a gente primeiro vai analisar essa questão e vai lembrar do seguinte: derivadas, ela definem um mínimo. As integrais, elas são calculadas para fazer, são utilizadas como uma soma das áreas, né? Então a gente pode integrar essas funções aqui de, de perca da produtividade e de perca de qualidade. Quando a gente integrar essa função e multiplicar por dado o custo de cada uma, a gente vai ter nossa perca de produtividade total e nossa perca de qualidade total. Pronto, essas são as coisas que eu preciso destacar aqui para a gente. Agora a gente vai separar cada C de maneira respectiva. O C1, vamos primeiro fazer com calma. O C1 de cada acidentado. Como no exemplo anterior a gente teve acidentados que ficaram por mais de 15 dias e o salário era a mesma coisa, a gente pôde calcular eles ao mesmo tempo. Por exemplo, o Fábio, o seu salário é de R$ 2.000. A empresa ela é encarregada por pagar 15 dias do seu salário, então é 2.000 por 2, mais os encargos de 85%, vezes o salário dividido por 2. Então, quando a gente fizer isso, a gente vai ter aqui que 2.000 por 2 dá 1.000, mais 1.000 vezes 0,85, que dá 850. Então, a empresa teve que pagar ao Fábio R$ 1.850. Pronto, agora a gente vai fazer o custo relacionado ao João. Como o João ele ficou apenas 12 dias, a empresa ela tem que pagar somente os 12 dias. Para a gente saber quanto será esse valor que a empresa tem que pagar, a gente vai ter que fazer uma regra de 3. 15 dias ele equivale a metade do mês. E os 12 dias ele vai equivaler a X. Então, X vai ser igual a 6 por 15. 12 por 1,5 dá 6, né? 6 por 15, quando a gente simplificar, dá 2 quintos.
de maneira decimal dá 0,4. Então a gente vai ter os 1.500, que é o salário do João, vezes 0,4, mais o 0,85, que é os encargos sociais, vezes o 1.500 vezes 0,4. Quando a gente fizer essa soma, esse cálculo, a gente vai obter 1.110. Então, nosso C1 ele é dado pelo somatório dos encargos que a empresa teve que pagar ao Fábio, mais o somatório dos salários que ela teve que pagar ao João, que é 1.850 mais 1.110, que vai dar 2.960. Pronto. Partindo agora para o C2, a gente vai ter o seguinte: são os custos referentes aos reparos e reposição de máquina. A gente só teve a troca de molde na máquina, que foi R$ 8.000. Então, a gente não vai ter nenhum cálculo nesse C2 em específico. Como eu mencionei anteriormente, a derivada a gente define um mínimo. Por integral, a gente define o somatório da área. Então, o somatório total da função. A soma total da função. A produtividade da máquina era dada pela função f de x ao quadrado, ou 3x ao quadrado mais x. E a perda de produção era 100 menos 2y. A gente realizando a integral do 3x ao quadrado mais x, do horário que ele parou, que foi de 10 da manhã até as 12, a gente vai integrar aqui, ó. É a integral de polinômio, é uma integral bem simples. No total, a gente vai obter 750. Como ele falou que a produtividade da máquina era dada a um custo de R$ 5, a gente vai pegar esses 750 e multiplicar por 5 e obter um valor de R$ 3.750. A perca da produção ela é dada por essa função e a gente vai integrar de quê? Era mediante a quanto tempo os remanejados tiveram que ficar. Eles tiveram que ficar um dia até 20 dias, que foi o tempo que o Fábio ficou parado. Então a gente vai resolver essa integral, que também é bem simples, a integral de polinômio, e obter no final 1.501. Como o custo era dado por 7, a cada perca de produção por 7, era R$ 7, então a gente vai pegar 1.501 e multiplicar por 7 e vai obter 10.507. De medicamentos, eles deram R$ 500 para cada trabalhador. Então, 500 por 2 dá 1.000. Quando a gente fizer o somatório desse C3, a gente vai obter R$ 15.257. No final, a gente vai fazer o somatório de cada C1, C2 e C3, que no total vai dar 26.217. Menos a sua indenização, que era de 5.000, a gente vai obter um custo efetivo de R$ 21.217. Então foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo aula de exercícios sobre segurança do trabalho, sobre custo efetivo, custo do acidente. E espero que vocês tenham gostado. A aula foi baseada totalmente no que o professor passa em sala, o professor Jonathan. E esse foi meu material de apoio para a realização dessa aula. Eu agradeço a você que ficou aqui até o final. Se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem e sigam a gente nas redes sociais e estamos prontos e dispostos a sanar qualquer dúvida. Nosso Instagram está aqui, nosso e-mail também está aqui. E é isso, aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!